Nós vamos iniciar uma nova série de mensagens nesse mês de fevereiro. Vamos iniciar uma breve jornada num caminho de algumas parábolas de Jesus. Nosso fevereiro será um fevereiro em parábolas. E antes de iniciarmos a parábola de hoje, eu gostaria de gastar alguns minutos para explicar como e por que Jesus ensinava por meio das parábolas e principalmente como nós precisamos ouvi-las. Quem já estudou parábolas? Quem gosta de parábolas? Levanta a mão. Quem gosta de ouvir as parábolas? Poucas pessoas? Bastante. Gostamos de parábolas. Por que será que nós gostamos tanto de parábolas? Porque é fácil nós nos identificarmos nelas, entendermos, né? E o que é uma parábola? Então isso aqui é uma introdução à série, para nós entendermos, né? Como uma igreja simples e bíblica, nós queremos simplificar a linguagem também do que nós falamos aqui, para que seja compreensível, compreendida por todos. Ao que está na igreja há 10, 15, 20, 30, 60 anos, mas para aquele que entrou aqui pela primeira vez e nem sabe do que é isso aqui, o que é Antigo Testamento, como assim, o que é judeu, o que é Egito, Egito lá, hoje é a mesma coisa. E muitas vezes a gente complica muito. Então, explicando um pouco para a gente se contextualizar, entender o que é uma parábola. Primeiro ponto, Jesus, na sua infinita sabedoria, ele escolheu esse método de ensinar verdades profundas do reino de Deus, usando histórias simples, tiradas do cotidiano. Um semeador, um pai, uma família, um patrão, empregados, dinheiro, uma mulher, azeite. De maneira simples, as parábolas, elas são histórias comuns com um significado espiritual profundo. Então, quem gosta de anotar o sermão aí, anota, usa o que é uma parábola, você está aprendendo o que é uma parábola, é um ensinamento simples com um significado espiritual profundo. Jesus pega algo que é do cotidiano, que todos conhecem, e usa isso para nos levar a enxergar algo eterno. Ele ensina coisas do céu na linguagem da terra. Agricultura, família, trabalho, militarismo, enfim, Jesus traz o ensino do eterno usando o cotidiano. Mas por que Jesus usava parábolas? Então, o que é uma parábola você aprendeu. Por que ele usava parábolas? Essas histórias do cotidiano, do dia a dia. A Bíblia nos mostra que as parábolas elas têm um duplo propósito. Elas revelam a verdade para aqueles que se aproximam com fé, humildade e um desejo sincero de aprender. Eu quero aprender. Então Jesus vai usar essa ilustração. Mas ao mesmo tempo ela confronta e expõe o coração de quem ouve com dureza, quem está ouvindo com o coração duro, quem está ouvindo com orgulho, com indiferença. Uma parábola não é apenas uma história para ser admirada. Qual a tua parábola favorita? Aí a pessoa dá um sorriso. Ai, eu gosto tanto daquela que é tão linda aquela história. Não é apenas uma história para você se emocionar. Que linda essa história. Chorei no final dela. Mas ela é uma mensagem que exige resposta. Diante de uma parábola, ninguém fica neutro. Você tem que dar uma resposta. E como eu não comecei ainda, dá tempo de você ir embora, se você não quiser ter que dar uma resposta para Deus. Não é o meu desejo, não quero que ninguém vá embora, eu quero que você fique e ouça com o coração aberto. Então, já que tu escolheu ficar e ninguém levantou, você vai ter que dar uma resposta para Jesus essa noite. Também precisamos olhar para as parábolas e pensar como não interpretar uma parábola. É importante entender como não interpretar, porque ao longo da história da igreja, esses mais de 2000 anos, muitos erros surgiram a partir das interpretações e também das parábolas. Um erro comum de quem está tentando interpretar uma parábola é tentar dar um significado espiritual para cada detalhe da história. E se apegar a algo ali, como se aquilo que é para mim, é isso que Deus está falando. Deus, a parábola das 10 virgens, eu acho que eu sou o fio do azeite lá, o pavio que queimou, que quer dizer isso para a minha vida. Deus usa maneiras diversas para tocar em nosso coração e falar conosco e trazer aplicações do Espírito Santo. Mas eu não posso atribuir isso como o significado da parábola, trazer uma alegoria, dizendo que não, isso aqui pode significar qualquer coisa. Dizer que
Como já tem gente que diz às vezes lá na parábola do bom samaritano, o óleo representa o Espírito Santo e o vinho representa o sangue de Cristo, o animal é a igreja, e assim por diante a gente começa a dar um significado para tudo e vira um quebra-cabeça confuso. Esse tipo de leitura transforma a parábola em uma alegoria misteriosa e perigosa. Não é de livre interpretação. A aplicação é livre e variada, mas a interpretação depende do autor. Qual a intenção do autor ao escrever aquilo ali? Na maioria das vezes, a parábola ela tem uma verdade central, um ponto principal que Jesus quer enfatizar. Os detalhes ajudam a contar a história, mas não carregam necessariamente um significado simbólico próprio e eterno. Outro erro comum é ignorar o contexto. Jesus nunca contou uma parábola no vácuo. Deixa eu inventar uma história para vocês aqui. Ela sempre está conectada num contexto, numa conversa, em alguma circunstância que eles passaram, e depois daquela circunstância, Jesus conta a parábola para ajudar eles a entender o que está acontecendo ou o que ele acabou de explicar. Há um terceiro erro que é usar parábolas para criar doutrinas, dizer que é assim que é regra, que é isso que Jesus está dizendo. Mas as parábolas elas não servem para criar doutrinas, mas para ilustrar as doutrinas. Não é para estabelecer novas verdades teológicas, mas para ilustrar e reforçar aquilo que toda a Escritura está falando e ensinando. Parábola foi feita para iluminar, não para confundir. Se está confuso, eu posso não estar entendendo o propósito principal e maior dela. Então, como nós devemos ouvir as parábolas hoje? Devemos ouvi-las com o coração aberto. Porque parábolas incitam respostas, não apenas admiração. Elas nos chamam a examinar o coração, reflexão, rever valores, arrependimento e dar uma resposta a Deus e ao seu reino. E ao longo desse mês, ao estudarmos as parábolas, algumas parábolas de Jesus, o nosso objetivo não é apenas entendê-las melhor e conhecê-las melhor, mas permitir que elas iluminem, confrontem e conduzam a nossa vida de maneira mais próspera em Jesus, de maneira mais santa, mais leve e confiante nele nessa vida. Dito isso, nós vamos agora ouvir não apenas uma boa história, mas uma palavra viva de Jesus, dirigida a nós hoje. E a primeira mensagem, a primeira parábola, é a parábola do filho pródigo. Ou do pai pródigo, será que eu errei aqui? Essa é uma parábola das mais famosas, mais conhecidas da Bíblia. O que muita gente não percebe, e talvez você agora até já baixou a guarda, né? Ah, essa aí é bem conhecida. Essa aí eu sei, tem o filho, o pai, vai falar um pouco do filho, do papai, e depois do filho mais velho, que às vezes sou eu, quando estou meio brabão, ou reclamando de alguém que chega na igreja. Mas eu peço que você mantenha a guarda levantada, a atenção levantada, não para rebater, né? Mas pode baixar a guarda para deixar Deus bater em você, Deus falar com você, nesse sentido sim. Mas o que muita gente não percebe nessa tão conhecida história do filho pródigo é que não é uma história apenas sobre perdão na família, sobre um filho perdido, mas sobre dois filhos, cada um representando uma maneira de estar longe de Deus, longe do Pai, alienado do Pai. O pai que é o principal personagem dessa história. Nesta parábola, Jesus está reconfigurando a mente daqueles ouvintes quanto ao significado do que é pecado, do que é estar perdido e do que é ser salvo. Dentro dessa parábola, Jesus está ensinando para aqueles ouvintes o que é pecado, o que é estar perdido e o que é ser salvo. Vamos à leitura do texto sagrado em Lucas capítulo 15. Do versículo 11 ao 32. Lucas capítulo 15, versículo 11, a partir do 11 ao 32. E Jesus continuou, ou seja, ele já estava fazendo alguma coisa, estava contando histórias e ele continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos.
Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu, contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa do seu pai. Quando ele ainda estava longe, o seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa, vistam-lhe nele, coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou. Seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho. Mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta depois de desperdiçar seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho? O pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas esse seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Vamos orar mais uma vez? Deus, é tua palavra, Senhor. Glória a Deus por ela. Deus amado, que teu Santo Espírito abra o nosso entendimento, nossos ouvidos para a verdade bíblica. Traga uma porção, ó Pai, desse pão para nós essa noite, para cada um aqui, Senhor. Tem misericórdia de mim e fale a cada coração aqui conforme a tua intenção. Em nome de Jesus. Amém. Essa história pode emocionar pessoas, nos indignar, nos impactar, mas para podermos entendê-la bem, e como bons leitores da Bíblia, precisamos olhar o contexto em que ela está acontecendo. O capítulo 15 de Lucas conta 3 parábolas. Talvez na sua Bíblia apareça aqueles subtítulos, aquelas palavrinhas em negrito ali antes de começar o texto, nas divisões, como anterior a essa: a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho pródigo. Cada uma dessas 3 parábolas descreve, com as suas características, a misericórdia de Deus que transcende a imaginação humana. Quando nós ouvimos a palavra filho pródigo, o que você pensa em relação a esse filho e a palavra pródigo? Nós podemos pensar num filho rebelde, num filho inconsequente, e associar essa palavra pródigo a algo ruim. Mas pródigo não significa rebelde, não significa necessariamente algo ruim, mas sim esbanjador. O filho esbanjador, aquele que gasta à vontade. Por isso que o termo também se aplica ao pai. O pai pródigo, que esbanja o seu amor aos seus filhos. Esbanja a sua graça para que possamos ter nossas vidas salvas e transformadas. O amor do pai é derramado ao homem. E isso nós vamos entender ao longo da história do pai pródigo. Primeiro, o filho mais novo chega ao pai e diz, no versículo 12, quero a minha parte na herança. A herança é algo que se recebe quando o pai morre. Então, o que esse filho está dizendo é: pai, para mim é como se você já tivesse morrido. Eu quero aquilo que é meu direito meu, da tua parte, e é isso aí. O relacionamento desse filho para com o pai era de se aproveitar dele.
era de tirar proveito do pai. Mas ele cansou e fez o que fez. O pai podia deserdar aquele filho, podia rejeitar aquele pedido, expulsar aquele filho de casa, excluir ele do convívio da família por aquele desrespeito. E nem precisaria pagar pensão. E a sociedade da época não ia nem falar mal desse pai, que pai mau, hein, botou um filho para fora de casa. Não, que pai justo faz isso com um filho mal criado desse tipo, sem noção, desrespeitoso. Mas o que esse pai faz? Ele permite. E o texto fala que ele dividiu os seus bens. Observe que ele dividiu os seus bens. Até a riqueza daquele filho, que aquele filho leva embora, não era nem dele. O pai que conquistou era do pai. E ele quer tomar para si. Não foi algo conquistado pelo filho, era proveniente do pai. Em sua generosidade, o pai entrega a herança. A quem essa figura do filho mais novo se refere? Biblicamente. No capítulo 15, no início, nós vemos quem eram os ouvintes, para quem Jesus está contando essa história. Ele está contando essa história para os cobradores de impostos, ou publicanos e pecadores, bêbados, pessoas reprovadas, ali com atos públicos reprovados pela sociedade, pessoas de mau caráter. Esses correspondem à figura do filho mais novo. Pessoas que a própria cultura rejeitava por terem se rendido ao governo e se aproveitarem do próprio povo, cobrando e tirando dinheiro da gente. Pessoas que não seguem a Bíblia, não estão nem aí para as Escrituras. Essa é a figura do filho mais novo. Pessoas que não enxergam a Bíblia como um livro de autoridade para a sua vida. Não estou nem aí para a Bíblia. Se a Bíblia existe ou não existe, para mim não faz diferença. Para quem que ela se aplica hoje, essa figura? Para muitas pessoas que têm esse mesmo de pensamento. Pessoas que querem se encontrar na vida, que têm um desejo por uma herança, têm um desejo por uma liberdade. Esse filho sentia-se preso na casa do pai. Queria ter amigos, queria provar o amor, a liberdade, o prazer, a alegria. Mas, como diz uma canção, nesse afã de ser livre, tornou-se escravo de si mesmo. O texto continua no versículo 13, e ao contrário do que a maioria de nós pensa, o texto não diz que ele gastou com prostitutas e bebedeiras, com algo imoral. Isso quem fala é o irmão dele que está falando sobre como ele gastou o dinheiro. Aqui não descreve. E nós podemos até imaginar isso, afinal, um jovem inconsequente, tolo e com tanto de recurso assim, provavelmente fez muitas besteiras. Mas a palavra que a Bíblia usa aqui é que ele gastou dissolutamente, de maneira desregrada, sem noção de como usou o seu recurso. Isso significa que ele usou o seu dinheiro de maneira irresponsável. Assim como muitos de nós hoje em dia usam seus bens, usam seus recursos, seus cartões de crédito ou aquilo que está ao seu alcance de maneira irresponsável, afundando-se em dívidas e danos. Ele agiu assim, de maneira orgulhosa e irresponsável. Ele é um rapaz rebelde, ingrato, avarento e irresponsável. Um pecador, radical, deliberado. Então, o versículo 14 e 16 nos mostra que ele chega numa condição dura da vida. A vida difícil. Ele não tinha mais a sua fonte de alegria. O dinheiro acabou, eu não posso mais dar festas, eu não posso mais comprar prazeres. E devido à crise daquela região, e ele ter agido de maneira irresponsável diante da crise, ele estava passando necessidades. Com insistência, talvez ele conseguiu um trabalho, lidar com os porcos. E ali passava fome e tinha vontade de comer a comida que era servida aos porcos. Para nós pode não parecer nada isso, né? Trabalhar com o porco, lidar com esse animal. Afinal, quem não gosta de uma costelinha barbecue, um salame? Mas para os ouvintes de Jesus naquela época, ouvir que alguém está trabalhando com porcos e que tem vontade de comer da comida dos porcos, essa é a pior coisa que poderia acontecer para uma pessoa. Essa situação do chiqueiro intensifica, essa ilustração que Jesus traz, intensifica a miséria, a fome, a humilhação, a vergonha daquele jovem pelo seu pecado. Sua vida longe do Pai, a sua vida livre, a sua vida em liberdade e desregrada, não rendeu nenhum amigo verdadeiro. E é isso que o pecado faz. Ele te engana, te ilude, te consome e te destrói, e te humilha.
Seguindo o texto, o versículo 17 e 20, vamos ler essa parte que vai falar do outro irmão, ou dele caindo em si. O que acontece para ele mudar? Finalmente caiu em si e disse até aos empregados do meu pai, tem comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Quando lemos isso aqui, talvez você por dentro já comece a dar aleluia, glória a Deus. Olha só, esse jovem se arrependendo dos seus pecados. Ele está levantando a mão lá no chiqueiro e aceitando a Jesus. É isso que está acontecendo. Alguém fez um apelo e ele disse, eu quero aceitar Jesus. Mas esse é um entendimento forçado sobre o texto. Não está escrito aqui que ele se arrependeu. Por mais que o uso dessas palavras aqui traga uma conotação de arrependimento, é um início, não é pleno. Nós não temos como concluir isso. A construção verbal aqui que diz caindo em si, muito comum nas nossas traduções, está sobre o verbo ir. Todo o contexto, o grego carrega em cima desse verbo, está no ir aqui. Como se ele tivesse, como se o texto também pudesse ser traduzido assim. E indo para si mesmo, caindo em si, voltando-se para si mesmo, ele começa a elaborar um plano. Eu tenho uma Bíblia católica de tradução do latim, feita pelo padre português Manuel de Matos Soares em 1932. E nesse texto bíblico, dessa parábola, ele traduz assim, tendo entrado em si, está traduzido assim, na minha Bíblia, da tradução da Vulgata lá. Tendo entrado em si, olhando para si mesmo, ele começa a pensar. É como se a pessoa estivesse fora de si e cometendo atos insanos, e agora ela volta para si mesma e se dá conta da burrada que fez. O que eu fui fazer? Quase me veio um palavrão aqui na cabeça. Que coisa que eu fiz. Mas a ideia aqui é de um arrependimento comum na vida. Quando acontece algo ruim por escolhas ruins. Quando se está na pior e você se dá conta que eu estou nessa situação justamente pelas escolhas que eu fiz. Estou arrependido. Você está agora sofrendo as consequências, se dando conta, caindo em si, voltando para si mesmo e se dando conta das escolhas que você fez. Tipo o cara que tem o sonho de comprar um Maré. Eu sempre quis ter um carro esportivo, quero ter um Maré. Já não é mais da nossa geração, né? Mas eu ouvia muito. Quando eu fui comprar meu primeiro carro, me ofereceram um Maré. E o cara dava um sorrisinho assim, me convencendo de como ele é bom. E ele pesquisa sobre o assunto, ele conversa com outras pessoas. Será que esse carro é bom? É um Peugeot 206, com 200 mil quilômetros. Será que vale a pena? Ele conversa com todo mundo. E todo mundo diz, não vale. Cara, eu acho que esse carro não é um carro para tu estar comprando. Não vai por esse caminho. Eu acho que não é boa essa escolha. Ele vai para o YouTube, vê canais, pesquisa, mas ele insiste, o dinheiro é meu, ele quer se convencer. E ele vai lá e compra aquele Maré de repasse, aquele Peugeot 206 lá, que é só botar um bardal que vai embora. E em menos de 20 dias ele começa a se incomodar. E bate aquele arrependimento. O que eu fui fazer? Essa minha jornada? Aí por orgulho ele vai até o fim, né? Não, eu vou ficar pelo menos uns 2 anos com esse carro, vou fazer tudo. Para ninguém meter o dedo na minha cara. Mas ele cai e se dá conta. Não deveria ter feito isso. Mas é um início de se dar conta. É racional. O texto diz que esse filho sabe que ofendeu ao pai. Sabe que ofendeu ao Criador, Deus, no céu. Ele acredita que Deus existe. Ele sabe que aquela maneira de viver desregrada ofende ao pai e ofende ao Criador. Então, para tentar consertar a sua situação, ele faz um plano. Não dá mais para continuar vivendo desse jeito. Eu preciso fazer algo para sair dessa situação. Ele quer recomeçar, ele quer mudar a vida. Mas ele quer do jeito dele. Ele quer tentar do jeito dele. E ele começa a se lembrar que quando ele morava com o pai, ele quis sair de casa para poder ter a sua autonomia. Então ele pensa com o mesmo objetivo, mas de outra forma. Ele se dá conta de que o pai trata muito bem os empregados. Eu vou pedir perdão para o meu pai, ele vai poder me ouvir depois, e depois se ele me perdoar,
eu vou abrir um MEI, eu vou prestar serviço para meu pai, ele vai me pagar e eu vou estar numa situação melhor. Tudo certinho. Vou garantir a minha vida, vou garantir o meu sustento, quem sabe eu consigo até uns outros benefícios. E ele ensaia até um discurso. Eu vou chegar lá e vou falar isso, 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 isso. E é isso que ele faz. E é isso que qualquer pessoa com um pingo de juízo, quando cai em si, faz. Começa a elaborar um plano para sair daquela situação. Cara, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer isso, e eu vou dar passos em direção a isso. Não está errado. Cair em si é um plano humano. Olhar para dentro de si é um plano humano. É a sua maneira de tentar resolver a sua vida. É o seu jeito de resolver os seus problemas. De tentar negociar com Deus. Deus, é o seguinte, essa situação aqui está muito ruim. Eu vou voltar para a igreja, eu vou fazer tudo certinho, eu vou dar o dízimo certinho, eu vou ajudar os pobres, eu vou ser pastor que se precisar ajudar em alguma coisa eu faço. Eu vou aprender a tocar um instrumento, não dá para deixar o pastor e a Tafne cantando aqui, alguém tem que vir ajudar, eu vou aprender. Eu posso lavar o chão, eu posso fazer qualquer coisa, mas eu preciso fazer algo para dar um jeito na minha vida. Só que o pai não negocia com o filho. O pai, esbanjador de amor, não barganha com o filho. Deus não negocia com você. Olha o que o texto diz, versículo 20, a parte B. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu, contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem um anel no dedo e sandálias nos pés. E o texto continua. O que o pai está lá no portão esperando, de longe, corre na direção dele. Esse filho mais novo, ao ser rejeitado pelo pai, foi rejeitado pela comunidade. Ou melhor, ao rejeitar o pai, ele foi rejeitado pela comunidade. Um filho que vira as costas para o pai assim, não é digno de honra. Vai viver em outro lugar onde ninguém sabe da tua história. Aqui, na nossa comunidade, tu não volta. Ele causou vergonha para a família e para toda a comunidade. Aquela rebeldia contra o pai não era legítima e permitia que ele fosse até apedrejado conforme a lei do Antigo Testamento. Aquele filho que desonrou o pai publicamente poderia ser apedrejado, segundo a lei lá em Deuteronômio 21, 18 a 21. E ninguém quer ele por perto. Ele seria linchado. Mas o pai, sabendo disso, para a defesa e benefício do filho, está sempre vigiando. O pai não está à espera para negociar. Vamos ver se aquele guri tomou vergonha na cara e vem aqui falar comigo. O pai corre na sua direção para abraçá-lo. E Jesus escolheu essa palavra aqui dentro da parábola: correr. Ele corre. Homens mais velhos, anciãos, líderes, não corriam. Não corriam porque eles usavam túnicas. E era difícil correr de vestido. Mulheres de vestido aí, é fácil correr de vestido? Então, para correr, tem que fazer o quê? Tem que arremangar, levantar. E ele ia mostrar as pernas. Naquela cultura, mostrar as pernas era uma questão de desonra, mostrar o corpo. Mas esse pai, pródigo em amor, se humilha, passa vergonha mesmo, levanta suas vestes e corre para abraçar e proteger o filho de uma possível pedrada. O pai se expõe, o pai se humilha, o pai assume o risco da pedrada ao abraçar e proteger o filho. Que imagem do que Jesus fez na cruz por nós, irmãos. O filho jamais esperaria essa recepção. Ao iniciar a explicação do plano dele, ele começa o discurso: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai interrompe ele, nem quer ouvir blá 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 do teu filho. O pai já diz para os servos o que tem que fazer para cuidar daquele filho. Ele nem é ouvido. Seu discurso decorado, a sua garantia tinha que ser engolida, ignorada, porque o pai ama esse filho e estende graça a ele. A melhor roupa, o anel, o selo da família, sandálias representando que ele teria servos à disposição dele. Ele ia voltar a ser filho daquela família, reintegrado totalmente. Imagina a cara do filho, com o contrato na mão, já com o MEI aberto, está aqui, minha declaração, alvará da prefeitura,
tudo certinho, corri atrás de tudo, Deus. Agora é só o pai ignorando tudo. Sai daqui com esse teu plano, joga fora isso aí. Além disso, festa, comemoração, um baita churrasco, um auê, para quem está por dentro dos escândalos musicais. Hein? Esse pai concede perdão total, restaura a honra do filho e comemora isso. Pode parecer que é fácil, que não há necessidade de sacrifício para o perdão. Mas que coisa fácil isso. Mas tem um custo isso. Tem um custo. É de graça para aquele filho, mas para o pai tem um preço. Ao admitir o filho na família novamente, o pai o faz um herdeiro novamente, com todos os privilégios e direitos de um filho. E como isso se assemelha com conosco, irmãos? O amor de Deus pode te restaurar por completo todo e qualquer pecado ou transgressão que você tem cometido, que você tenha cobertado, que você tenha escondido e tentado chegar diante de Deus com o teu contratinho nas mãos. Não importa quem você foi, não importa o que você fez. Tem aquela música, né? Não importa quem você é. Não vou cantar. Não importa onde você esteve. Importa o que você vai fazer a partir desta verdade. A tua resposta. Na casa do Pai tem uma mesa farta te esperando. Você pode estar vivendo com os porcos, arruinando a sua vida e vida de pessoas que convivem com você. Talvez não materialmente, ou ainda não materialmente, mas talvez sua casa seja como um chiqueiro emocional. Talvez a relação com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com a sua família, seja como o cheiro insuportável de um chiqueiro. Talvez os conflitos interiores no seu coração, a ausência de paz, a busca incessante pelo prazer, pela alegria em coisas que podem ser tiradas, que um dia se consumirão. Você quer paz, alegria, quer liberdade e autonomia, mas se vê frustrado e cada vez mais distante de um relacionamento sincero com o Pai. Não há nada que você possa fazer, meu irmão, meu amigo, para o Pai te amar mais. Não há nada que você pode fazer para o Pai te amar menos. Se o Pai disse que te ama, Ele diz, eu te amo. O meu amor por você não está firmado naquilo que você faz, mas em mim, em quem eu sou, no meu caráter, na minha palavra. Eu amo você. A base do amor do Pai está nele mesmo. O amor do Pai por você não depende de você. Ele te ama. Você pode usufruir da graça, do perdão, do amor do Pai, ao se arrepender, confessar os seus pecados e deleitar-se nos braços de Jesus, que corre para te proteger das pedradas que esse mundo vai insistir em dar em você. Pessoas que vão apontar o dedo para você. Tu, que era assim, que era assado. Pessoas muitas vezes da sua própria família apontando o dedo para você, querendo te incomodar, emprestando a boca para o diabo, falando coisas do teu passado, ou coisas que você ainda de vez em quando tropeça e erra. Mas o Pai não. A terra distante, aqui no versículo 13, não é necessariamente um lugar para onde fugimos. Nós não precisamos encontrar um símbolo, um significado para cada palavra da parábola. Essa terra distante, a gente pode imaginar que ela existe em nosso coração. O filho mais novo queria usufruir de liberdade longe do pai, longe da família. Mas ele descobriu nos braços do pai o que havia esperado encontrar na terra distante. Eu queria lá fora nesse mundo roupas. Eu quero joias desse mundo. Eu quero uma identidade, eu quero pertencimento, eu quero que me reconheçam. Eu quero comemoração, eu quero amor, segurança para o meu futuro lá fora. Nada disso ele encontrou. E tudo isso ele encontrou nos braços do Pai. Só há uma forma de chegarmos ao Pai, pela fé em Cristo Jesus. O comentarista bíblico Risby aponta alguns paralelos entre o filho mais novo e o convite de Jesus aos perdidos lá em João, capítulo 14, versículo 6. No versículo 24 aqui, o rapaz estava perdido. E Jesus diz, eu sou o caminho.
Versículo 17, o rapaz estava fora de si, ignorante, e Jesus disse, eu sou a verdade. Versículo 24 diz que o rapaz estava morto, mas Jesus diz, eu sou a vida. Quantas decisões você já tomou na vida? Pare de ser uma pessoa que toma decisão. A partir de hoje eu vou orar mais. Decidi que eu vou ler mais a Bíblia e estudar. Decidi que eu vou fazer isso. Seja alguém que vá além da decisão. Seja alguém que tenha atitude. Faça. Faça. Porque o tanto que você promete, você começa a ter vergonha de olhar para as pessoas de tanto que você falou e todo mundo sabe que não está acontecendo. Você começa a fugir dos relacionamentos porque você não consegue mais olhar para as pessoas. Para de falar e faça. Você já voltou para a casa do Pai? Volte para a casa do Pai. Deixa Ele organizar a tua vida. Entrega a tua vida nas mãos de Jesus e ao plano dEle. Mas aqui nós temos uma parte da história e antes de continuar, é importante lembrarmos quem é o público de Jesus aqui. Ele estava com publicanos, pecadores, cobradores de impostos, mas apesar de alcançar esse público, a distante, o texto nos deixa claro, lá no versículo 2 do capítulo 15, olha lá que diz que os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo que ele se reúne com pecadores e até come com eles. Eles estavam observando, e Jesus sabia que eles estavam ouvindo tudo que ele falava. E essa parábola também se dirige para eles, esse grupo que se prende às tradições, a uma obediência legalista. Eles estudavam, eles conheciam as Escrituras, eles seguiam o livro das regras, tinham uma fé, oravam com frequência, iam nos cultos, nas reuniões regularmente, contribuíam com os impostos, com os dízimos. Mas como nós vamos ver nesse texto, eles também estavam longe do Pai. Imagine essa cena, o filho mais velho, o dia todo trabalhando no campo, chega cansado no fim da tarde, suado, e começa a ouvir barulho de festa em casa. Opa, tem uma coisa boa acontecendo lá em casa, tem música, dança e festa. O que será aqui que está acontecendo? Ele vai chegando em casa, o pôr do sol, aquela cor bonita no céu, talvez ele vê só o vulto, aquela sombra das pessoas, uma musiquinha tocando. Será que hoje eu vou descansar? O que está acontecendo, né? Como eu não sei. Chegando em casa, vai ouvindo o som das vozes, a cantoria, as palmas, aquele barulho das pulseiras chacoalhando, batendo palma. Talvez ele comece a ficar empolgado com esse dia de festa e fica curioso. E chama um dos servos e o que está acontecendo em casa? Não quero chegar lá, já que eu sou o único herdeiro aqui, como o último a saber, né? O que está acontecendo? E o servo conta, seu irmão voltou. Seu pai matou o novilho gordo e estamos comemorando. O semblante do irmão muda. A cara se fecha. O coração fica irado. O pai tem que sair da festa, deixar os convidados, deixar o filho e ir lá falar com o filho mais velho. E esse filho começa a revelar o que sempre esteve em seu coração. Versículo 29 a 30 nos diz que ele se dirige ao pai sem pronome de tratamento respeitoso. É como se ele chegasse direto falando, escuta aqui, ó, esse teu filho aí, o negócio é o seguinte, eu mereço ser consultado quanto ao que acontece nessa casa, afinal eu sou o único herdeiro aqui, eu sou o único filho legítimo, como é que você toma uma decisão dessa sem falar comigo? Eu vou ser impactado também, eu vou ter que dividir a metade que sobrou, que é minha, eu vou ter que dividir de novo. Como é que você faz isso sem falar comigo? Eu tenho trabalhado como um escravo para ti. No filho mais velho não tem alegria. Não há amor, ele trabalha por obrigação. Trabalha como um escravo. Escravo do quê? Escravo dos seus próprios interesses. Esperando respeitosamente o pai morrer para ficar com tudo. Ele expõe que a sua obediência era para contar pontos a favor. Olha tudo que eu fiz. E tu não vai levar em conta tudo que eu estou fazendo? Ele tem uma tabela na cabeça dele
E tudo que ele faz vai contando pontos para o pai. Poxa, hoje eu trabalhei 2 horas a mais, depois que o sol se pôs. Meu pai vai ficar orgulhoso de mim. Meu pai vai fazer alguma coisa para mim, vai recompensar. Hoje eu fui no culto de manhã e de noite. Isso aqui ninguém mais faz isso. Como assim? Olha só. Não, hoje eu li a Bíblia, orei, fui para o culto, fiquei depois do culto, orei com outra pessoa. Hoje eu somei muitos pontos com Deus. Hoje eu estou grandão, vou sair daqui com asas. Esse filho frustrado esperava reconhecimento, recompensas. E para tentar aumentar ainda mais a pontuação, ele começa a falar do irmão. Porque quando você detona os outros, você quer aumentar a si mesmo. Mas esse teu filho aí, olha o que ele fez. Ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez aquilo, ele fez aquilo. Eu não. Eu não fiz isso. Ele começa a se comparar, começa a colocar o irmão em débito com o pai. Esse seu filho, que ele se recusa a chamar de irmão, jogando na cara do pai a imoralidade do irmão. Ele não estava preocupado com a humilhação do pai, com a tristeza do pai, por ter perdido um filho mais novo, e muito menos com a alegria do pai, pelo filho ter voltado. Esse irmão mais velho não vê que está exibindo o mesmo espírito do seu irmão mais novo, querendo usufruir dos bens do pai, só que com uma estratégia diferente. O filho mais novo, ele, por ser um pecador, insensato, um jovem inconsequente, indisciplinado, ele fala o que acha que tem que falar, sem respeito, toma o que é dele e vai embora gastar dissolutamente. O filho mais velho, por ser um pouquinho mais maduro, talvez, um pecador, ingrato, moralista, super obediente aos olhos dele, estava dentro de casa, mas longe do pai. Estava perdido. O filho mais novo tinha remorso por suas falhas. Ele tinha uma lista de erros. Não se achava digno mais de ser filho. O filho mais velho tinha orgulho das suas boas escolhas. Ele tinha uma lista de boas tarefas que ele fez. Ele se achava muito digno de ser filho. Ambos distantes do pai. Irmãos mais velhos esperam recompensas. Esperam que a bondade por eles realizada lhes rendam frutos. Gostam de comparações para que a sua bondade e a sua justiça possam ficar em evidência. São orgulhosos e hipócritas. Sempre acham que não são tratados como merecem. Não me tratam como eu mereço nesse lugar. Não veem o quanto eu ralo. Não veem o quanto eu me dedico. Só eu que me dedico, só eu que ralo. Olha o quanto eu faço. Querem glória para si, querem aplausos, querem tapinha nas costas. Não suportam a ideia de trabalhar duro e não receber nenhum pagamento por isso. Irmãos mais velhos obedecem por interesse, não por gratidão, não pelo privilégio de estar junto com o pai, não por alegria e amor. E o pai convida esse filho para entrar na festa, mas ele se recusa. Não quer agradar o pai, mas quer ser agradado. E isso resulta em dúvida quanto ao amor do pai. Ele começa a ficar com dúvida se o pai ama ele. Porque todo esse tempo você não me deu nenhum cabrito. Irmãos mais velhos confiam na justiça própria. Acha que quando Deus perguntar para ele na porta do céu, por que você merece entrar aqui? Por que você merece estar no céu e viver eternamente na presença de Deus? Porque eu me mantive fiel. Porque eu continuei na igreja até o fim. Eu te obedeci. Eu trabalhei todos esses anos para ti. Pensar assim é pensar que a sua salvação está baseada na sua justiça, naquilo que você faz. E não é porque você é filho de pais crentes que tem alguma garantia. Não é porque você foi criado na igreja desde pequeno. Não é porque você já foi batizado. Talvez você pense que pecador é aquele que quebra as regras, que faz grandes besteiras. Jesus mostra que, apesar desse filho não violar uma lista de maus comportamentos sociais, esse filho moralista estava tão perdido quanto o filho mais novo. Em Lucas 18, capítulo 18, nós lemos sobre um homem que ele pergunta para Jesus: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele queria ouvir de Jesus que ele era bom e já tinha conseguido por tudo que ele tinha feito. Eu já fiz isso, já fiz isso, já fiz aquilo. Não, então tá top.
Parabéns, ele queria ouvir. Você conseguiu. Você é um winner. Mas só há um que é bom. Só há um que é justo. E no diálogo, isso fica claro para aquele homem. Ninguém é bom o suficiente. Ninguém consegue. Porque Jesus diz, então tá, vende tudo que tu tem e dá para os pobres. Talvez eu não seja tão bom assim quanto eu achei. E nesse mesmo texto, Jesus fala como a salvação acontece, lá em Lucas 18. As coisas impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Aquilo que o homem não pode fazer, conseguir negociar com o pai, com um contrato de que eu vou me esforçar, eu vou fazer isso, só me dá o meu salário no final que está tudo bem. Deus faz. Mas o pior do irmão mais velho, perdido, é que muitos desses irmãos mais velhos transformam outras pessoas em irmãos mais novos. Muitas pessoas que não querem mais saber da casa do pai, é porque olham para o irmão mais velho e pensam, eu não consigo viver assim. Se é para ser como esse irmão mais velho aí, eu não consigo viver como ele. Eu não consigo viver debaixo de tanta regra. Esse cara consegue fazer tudo certinho. Ele nunca erra. Ele é santo, certo? Eu não consigo. Eu não aguento mais essa vida, essa fé, essa igreja. Se ser crente é isso, eu não aguento. Ambos iludidos por um coração enganoso. E talvez você seja como um irmão mais velho, ou está no caminho para se tornar. Tem uma banda antiga chamada Fruto Sagrado. E em uma música eles cantam, você está mal, mas continua a sorrir. É um perito na arte de fingir. Pior que estar perdido longe de casa, é estar perdido dentro da própria casa. O pai reage para o filho mais velho. Ele responde de maneira branda, meu filho, você ainda não me ama, mas eu te amo. Arrependa-se do seu orgulho e vem para a festa. Ela é sua também. O que o pai está dizendo para esses dois filhos é que eu não somo débitos, mas também não somo créditos. Eu não vou ficar fazendo uma lista de tudo que seu irmão fez para ver se ele vai resolver cada um desses itens comigo. Ao mesmo tempo que eu não vou ficar fazendo uma lista de todas as coisinhas boas. Hoje tu tirou o lixo da igreja e ninguém viu. Poxa, você se quer o aplauso de quem? Eu não vou ficar fazendo uma lista de créditos para você. Não é uma história de merecimento, mas de graça. É para você reconhecer a sua incapacidade e ter um relacionamento pessoal de confiança no amor do Pai. Confio no amor do Pai e desfruto da festa com o Pai, da festa por esse meu irmão doido, inconsequente, que podia ter perdido a vida, mas que voltou, que Deus alcançou, que está dentro de casa. Vai ter um custo para mim, mas é meu irmão e eu continuo dentro da própria casa, desfrutando do Pai. Essa palavra nos mostra que tanto o religioso quanto o descrente no mundão, ou não tão perdidão, mas à toa, eles estão espiritualmente perdidos. Esses dois irmãos são mais parecidos do que podemos imaginar. Parece que um é bom e o outro é mau, mas ambos estão perdidos, alienados do Pai. Timothy Keller, ele escreveu, nenhum dos filhos amava o pai por aquilo que ele era. Os dois estavam usando o pai para alcançar os seus objetivos egoístas. E, em vez de amá-lo, desfrutar de sua companhia e servi-lo sem interesses. Isso significa que podemos nos rebelar contra Deus e dele nos alienar, transgredindo suas leis ou se esforçando para cumprir todas elas. Um quer o controle da própria vida ao se afastar do pai. O outro quer o controle da própria vida ao tentar manipular o pai. Ambos eram contrários à autoridade do pai. São dois caminhos diferentes com o mesmo objetivo, encontrar felicidade, valor e significado. Mas esses caminhos levam ao mesmo lugar, perdição e distanciamento de Deus. Os filhos mais velhos lutam somente pela moralidade. O problema desse mundo são os imorais e desregrados. Mas, se eu permanecer obediente, eu vou ganhar as bênçãos do Pai. Tudo vai dar certo para mim. Se eu for moralmente bom, eu vou colher tudo que eu plantar. Eu tenho que manter a dignidade e ser fiel. Os filhos mais novos dizem que o problema do mundo é o tradicionalismo, autoridades, o preconceito e outras barreiras da liberdade.
Devemos ser livres para buscar o prazer, autoconhecimento, satisfação. Assim as pessoas serão realizadas e o mundo será um lugar melhor. Ambos estão dizendo que é o que eu sei que é melhor para esse mundo, que pode consertar o mundo. E muitas pessoas rejeitam o cristianismo puro e simples porque acham que vão perder sua liberdade. Mas o que Jesus oferece é uma liberdade nele, que nenhum sistema religioso, econômico ou político pode oferecer. Ouça Deus falar contigo. Se você começou a identificar a sua perdição em algum desses lados e não quer seguir esses caminhos, o Espírito de Deus está abrindo seus olhos. Não desperdice a oportunidade de se render a Ele. Jesus já fez muito mais. Jesus fez muito mais do que mostrar as canelas correndo por nós. Ele se humilhou, assumiu a nossa culpa, os nossos pecados, sofreu e pagou o preço. Ele te chama ao arrependimento para você entrar na festa. Ele assume a lista de débitos que eu e você fazemos para com Deus. Ele diz aqui, bota na minha conta, bota na minha conta, bota na minha conta. Porque o Pai justo acerta as contas com Ele mesmo, em Cristo Jesus. Mas também, para que o Pai se regozije na gente, Jesus nos dá os créditos dele. Eu fiz tudo certo, eu obedeci certinho, eu amo o Pai, eu sou íntegro em minha totalidade e eu entrego esse crédito a você que crê no meu sacrifício substitutivo. Jesus desconstrói a religiosidade vazia. Imagina, no primeiro século, os cidadãos romanos e gentios conversando com alguém que se converteu a Jesus, um novo cristão. E ele pergunta, a que Deus você segue? Cada um tinha um, né? Qual é o seu Deus? Jesus. Onde são os templos de vocês? Nós não temos templos. Quem são os sacerdotes? Como é que faz para ser sacerdote? Nós não temos sacerdotes. Quais são os sacrifícios que vocês têm que fazer? Nós não temos sacrifícios. Isso porque Jesus está conosco. Em seu espírito, eu me torno o templo dele. Isso porque Jesus é o sumo sacerdote que nos leva a Deus. Isso porque Jesus é o único e suficiente sacrifício satisfatório. É tudo sobre Jesus. Creia nessa boa notícia. Confie na obra de Jesus e receba uma nova identidade, roupas, anel, segurança em um relacionamento com Deus, crescente com Jesus. Jesus te chama para vir e entrar na festa, se deleitar nos braços do Pai, de maneira definitiva, segura e melhor a cada dia. Jesus abre o caminho para um banquete com o Pai, onde a festa, dança, música, comida, alegria. E aqueles que não gostam de dançar, não fica apontando dedo para quem gosta de dançar na festa. E se você gosta de comer carne, não fica apontando dedo para quem não gosta de comer carne. A gente quer que todos dentro da casa tenham o mesmo comportamento. Não, porque, beleza, eu até vou na festa, mas tem que ser do meu jeito essa festa. Tem que ser com esse tipo de música. Tem que ser com esse tom do microfone. Tem que ser com essas palavrinhas aqui. Se começar com essas outras palavras, eu não vou gostar. Ou se não tiver essas palavras, eu nem vou na festa. Como é que é essa festa aí? Eu posso girar? Posso bater o pé? Ou não posso? A festa é do Pai, a casa é dele. O banquete é dele. E a família é diversa. É diferente. E que bom. Glória a Deus que ninguém é igual a mim. Já é difícil aguentar um de mim, pensa mais que um de mim. E de você também. Não desperdice a oportunidade de ter certeza do amor e perdão do Pai. E festejar por isso. Talvez você seja um irmão mais novo, distante do Pai. Ferido por um irmão mais velho. Talvez você esteja querendo sair da casa do Pai. Talvez há pessoas que você já viu na casa do Pai que não estão mais aqui. Que estão agindo como irmãos mais novos aí, vivendo dissolutamente. Ou talvez você seja um irmão mais velho, magoado, ingrato, insatisfeito, dentro da própria casa. Confie no chamado de Jesus e volte para casa. Mesmo que você já esteja aqui, volte para os braços do Pai. Alguém disse que a mensagem da Bíblia é que a raça humana consiste de um bando de exilados
tentando voltar para casa. Só Deus pode fazer isso, nos colocar dentro da casa dele. E tem muitos que precisam voltar para a casa do Pai, mesmo sem nunca ter saído dela. Precisam conhecer o Pai. Talvez você aceitou o convite, recebeu o perdão do Pai, mas na hora de caminhar com Ele, você diz, tá bom, Pai, agora é comigo. Eu vou criar o meu sistema religioso, o meu sistema de segurança do nosso relacionamento. E nesse sistema que você cria, seus olhos deixam de brilhar. A festa perde a graça, parece. Poxa vida, está tão sem graça essa vida, essa festa. Desista dos seus planos, do seu roteirinho de salvação, não de vida. Não estou dizendo para você abandonar os seus projetos, mas seu plano de tentar agradar a Deus da sua maneira. Não se acostume com a vida de chiqueiro. Entregue toda a sua vida a Ele, toda a sua casa a Jesus. Submeta-se à vontade dEle, revelada na Bíblia. Aqui que Ele nos ensina como viver e desfrutar dessa festa com Ele. Ele deixou essa família, a igreja, o corpo de Cristo, para te ajudar. E para você também ser um instrumento e ajudar outros. Para que nós possamos caminhar juntos nessa celebração na festa, na casa do Pai. Amém?